Meus caros amigos, meus irmãos, bem-vindos a mais esse encontro, onde estamos aqui para estudar a série psicológica de Joana de Ângeles, hoje com a Marluce, com a Guadalupe, trabalhando o episódio 16 do Momento de Saúde em Serenidade. Então, um abraço a todos, que seja um bom encontro nesse capítulo que é tão importante, já que a serenidade, me parece aqui, né, e nos estudos que a gente faz em psicologia, realmente é um traço, né, é uma questão de personalidade muito importante que dá uma sustentação, uma consistência na tua relação com o mundo, na resiliência tua, na forma de lidar com as dificuldades. Então, eu queria convidar a Marluce, a Guadalupe, a gente começar, então, a refletir um pouquinho sobre o capítulo, que questões se querem trazer, que reflexão a gente pode começar a elaborar a partir da proposta aqui da benfeitora. Eu achei esse capítulo, assim, para mim foi muito tocante, porque a serenidade realmente é algo fundamental e às vezes um pouco complicado da gente conseguir. E eu queria começar com essa imagem que a Joana traz na primeira frase, né, que a serenidade é pedra angular das edificações morais e espirituais da criatura humana. Eu fui procurar o que é uma pedra angular. E aí eu descobri que uma pedra angular nas construções antigas era a primeira pedra colocada na construção e que a partir dela todas as outras pedras então se posicionavam. E aí eu achei muito forte essa colocação da Joana, né? Trazendo a importância realmente da serenidade nessas edificações, né, morais, espirituais, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando edificar as nossas conquistas, né, espirituais em cada encarnação. Então, eu acho que ela já começa esse capítulo dando esse lugar essencial da prioridade da serenidade na nossa caminhada evolutiva. Verdade. Eu achei interessante nessa mensagem que ela traz no início, que é sempre tão linda, né? Um pouco antes ali de onde a Marluce estava lendo, que o final ela diz assim: sereno e confiante, nada de mal me atinge. E a gente vê que nesse capítulo, junto com isso que tu estás trazendo, né, Marluce, ela conecta muito a questão da confiança também, da confiança como um todo e o que significa, né, viver sereno em confiança, daí nada me atinge do ponto de vista de tirar essa estabilidade. Então, o quanto essa pedra angular está ligado com essa confiança do amor do Criador, a confiança da espiritualidade, da imortalidade da alma, e a partir daí a gente vai para esse outro lado, que se conecta muito em onde que a gente se perde, né? Onde é que a gente não se percebe, então, nesse lugar, que é um lugar de confiança, né? A priori, dentro da perfeição do Criador, e aí sim a gente perde a serenidade. E eu achei, e para mim, né, toda essa questão de atingir esse local de serenidade, que é um exercício para nós, né, me vem muito a outra questão que a mentora traz, que é a questão do serviço, o perdão e o amor, que ela traz em outra mensagem de outro livro. Tem um livro, Entrega-te a Deus, de 2010, dela e do Divaldo, que eu até fui reler, porque eu achei, quando eu li a primeira vez, achei lindo o título, né? O título é O Suave Encantamento de Servir. E para mim tem muito a ver com essa questão da serenidade que a gente está falando hoje, né? Desse suave encantamento de servir e de estar ali, né, como um todo, na obra, confiante e aí por isso sereno. Mas o suave encantamento de servir é uma poesia só,
pelo próprio título e acho que traz muito o que a gente está vendo hoje. Eu acho que tudo isso, né, Guadalupe, fala de uma complexidade, né, do viver, porque no capítulo anterior, que é o capítulo 15, ela fala da vida renovada, e daí que a vida se renova sempre, dos processos de mudança, e do trabalho que a gente tem que fazer no sentido de poder lutar contra nós mesmos, contra o movimento da vida, dos padrões, em nome, né, dessa caminhada evolutiva. E aqui, então, ela propõe a serenidade como um elemento fundamental para essa caminhada. Porque quando ela inicia aqui esse capítulo, e como tu falou, né, tem essas frases iniciais, ela diz que a serenidade divina invada-me após o cumprimento dos deveres, né? Então, ela está colocando justamente essa ideia do suave servir, né? Mas, além disso, né, da compreensão da minha responsabilidade, né? Como ela fala aqui, compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Então, eu vejo esse capítulo como justamente a questão da vida como esse caminhar, onde o caminho é o encontro que nos move. Né? E como é que a gente vai fazer esse encontro? De que maneira a gente se move nesse caminhar? Então, viver é caminhar em busca do quê? Do nosso próprio ser. Então, caminhos fala de quê? De possibilidades. Então, como é que a gente pode viver as possibilidades da vida, nessa proposta anterior da vida se renova, e de poder realmente fazer desse caminho um caminho de responsabilidade, de proveito, né, de dever, de servir, né, se a gente não tiver serenidade. Então, a serenidade entra como essa pedra angular, essa pedra então, de sustentação básica, fundamental, para que essa estrutura toda do viver possa se dar de maneira realmente proveitosa, que as possibilidades da vida sejam proveitosas e não ficar no conflito. Porque o conflito impede, porque o conflito rouba energia, porque o conflito impossibilita a gente poder integrar e encontrar novos caminhos. Então, se a gente não tiver conquistado esse trabalho que é a serenidade, como é que a gente vai poder realmente fazer esse processo todo, né? E a grande questão é como é que a gente conquista a tal serenidade, que é, de um lado, parte da confiança, como tu bem colocaste, se colocarem, né? Que a benfeitora reforça. Mas o que vem a ser isso? Né? Que elementos estão envolvidos na conquista da serenidade? Isso eu acho que ela coloca, eu também achei muito interessante essa relação que ela faz da serenidade com a responsabilidade, e aí ela vai dizer, né, que a serenidade resulta de uma conduta correta e de uma consciência equânime, quer dizer, né, uma consciência ponderada, equilibrada, tranquila, né? Então, se eu me sinto comprometido com a vida, se eu entendo a minha responsabilidade no sentido assim, qual é o meu lugar aqui? O que, que me cabe nessa obra do Pai? O que me cabe enquanto espírito, assim, né, em evolução? E eu tento agir correto e tenho essa consciência mais tranquila, não tão contaminada, né, por conflitos, por perturbações. Aí tem campo para a serenidade aparecer, que é o que eu entendi, né? Então, isso implica e nos convoca a ter, a gente vê, então, as situações que a vida nos traz, sem estarmos, assim, tão perturbados, ou sermos tão perturbados pelo que nos acontece. E aí vem a questão da relação da serenidade também, com o que a Guadalupe estava trazendo, da fé e da confiança, né? Ocorre é que com isso a gente vai ter que lidar com todo o nosso mundo interno, né? Que são nossos medos, nossos complexos, tudo aquilo que a gente projeta. Então a gente imagina, por exemplo, que para ter uma vida serena ou para ter uma postura serena eu não vou ter conflito, eu não vou precisar enfrentar desafios. Quando não, né? Ao contrário, é justamente essa capacidade, ter a maturidade de enfrentar aquilo que a vida traz, né, pautando isso, ancorando isso nessa confiança de que sim, tem algo maior que sustenta esse universo,
que abre um campo para que a serenidade possa, então, aparecer, né? Eu ia lembrar que ela até cita Buda depois, lá na outra página, e lembrando do que tu está trazendo também, né, Manuci, do caminho do meio, e desse equilíbrio que a gente precisa aprender a ter entre o mundo interno e o mundo externo, e como que a gente se relaciona, então, com essa dinâmica, né, com os nossos conflitos, as nossas questões, e com o dia a dia, e como que a gente vai, então, serenamente fazendo esse trabalho e escolhendo a cada momento o que alimenta, então, a nossa alma. Porque também me parece que a gente tem essa questão desse mundo acelerado e não contemplativo, né? E aí a gente troca a aceleração pelo ócio, mas não pela contemplação. Então, no discernir, no discriminar exatamente qual é a postura adequada dentro desse caminho do meio, onde é contemplado toda a dinâmica do ser, toda a complexidade do ser que nós somos, também é o lugar onde a gente vai encontrando realmente a serenidade, porque a gente busca, se não cuidar, e a gente esquece o quanto é difícil o simples, né? E busca em coisas que não são simples e deixa de se alimentar com tudo que já está aí para alimentar a nossa alma, para nos revigorar. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma imagem, que é uma paisagem que a gente vê, às vezes é algo que a gente come que tem um novo sabor, são coisas pequenas, às vezes são grandes conquistas, mas é justamente nesse equilíbrio que, para mim, também está, né? Essa conquista, porque nessa aceleração que a gente vive, às vezes a gente só quer não ter conflito, ser sereno, mas esquece que tem um caminho, né? E é um caminho que realmente ele é pedregoso, podemos dizer assim, dentro do nosso grau de evolução, mas porque a gente olha assim, né? Então, olhar até isso, olhar com tranquilidade. Eu acho que essa questão do olhar é muito importante, porque a questão não está fora de nós, né? Essa ansiedade, ela é interna, que, como diz a Joana, né, no começo aqui do capítulo, a gente pode se desligar do conflito. Então, o problema não é as dificuldades, limitações, questões da vida, é o que elas mobilizam a partir do nosso mundo interno. Então, para mim, a grande questão, o grande desafio da falta de serenidade é o tormento interno, seja pelo desejo, seja pela não confiança que se colocava ali, seja por outras questões que, de uma certa maneira, nos ocupa e nos faz agir de maneira de esperança, de ansiedade, né? E aí tudo pode ser motivo de falta de harmonia, né? Porque eu posso ficar ansioso porque quero um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, e não tenho. Daí, se eu tenho, fico ansioso porque tenho medo de perder e tenho medo que a pessoa não me ame. Então, de uma certa maneira, a situação não está por eu ter ou não ter, mas de como eu lido a partir da representação que isso tem dentro de mim, né? Eu tinha uma paciente que ela fez uma fantasia, porque nem foi tão grande assim, que faltou recursos de alimento na infância, porque quando ela nasceu, a mãe dela pensou que não ia poder engravidar e adotou uma outra criança praticamente junto com ela, antes de engravidar ela, né? E aí ela falou que ia ter que dividir a vida dela com uma outra criança. Então, e aí é uma fantasia como se faltou coisa para ela, né? Talvez mais do afeto do que provavelmente do alimento. Mas ela ficou neurótica e toda vez que tem pouca comida, ou ela pensa que vai faltar comida, né? E aquilo é um tormento para ela, né? E mesmo que não tenha falta de comida. Mas se ela tem medo que falte. Se não tem, ela fica preocupada porque não tem. E ela fica atormentada. Né? Então, esse atormentamento, essa falta de serenidade, é de um sujeito insatisfeito e que não confia. Né?
Então, a gente realmente não acredita em nós e na vida e não consegue confiar, porque a gente sabe que não vai faltar, né? E que a vida ela vai oferecer aquilo que a gente necessita, e não aquilo que a gente quer, aquilo que é importante para a alma, e não aquilo que o ego impõe enquanto capricho dele. A gente podia fazer, ufa, relaxa, Gelson, relaxa, Uhum. certo? Aí os conflitos da vida, como diz Joana, não vão me aprisionar, porque eu estou com a minha consciência para além do superficial, para além do transitório, para além dos eventos que são que mudam, né, a todo momento, né? E aí eu consigo realmente me ocupar do que é essencial e verdadeiro e manter meu coração em paz. É. Eu me lembrei, pensando nessa questão daquela passagem que Lucas conta, no Evangelho de Lucas, né? Que Jesus entra num povoado e aí ele vai se hospedar na casa de Marta. E aí, então, lá tá Marta e Maria, a irmã dela, né? E ele começa a pregar, a Maria fica sentada ali ouvindo, e a Marta vai toda atribulada, servindo e limpando e arrumando, até que chega uma hora que ela diz para Jesus: Olha só, quem sabe tu pede para Maria me ajudar aqui, né? Que eu tô correndo e ela tá sentada. E aí Jesus diz para ela, né? Olha, Marta, por que tu tá inquieta e te preocupa tanto? Né? A Maria escolheu aqui a melhor parte, né? Eu achei essa imagem tão bonita de como às vezes a gente também perde a serenidade e se deixa perturbar porque a gente não consegue avaliar realmente aquilo que tem valor, aquilo que é importante. Fiquei pensando até que muitas vezes a gente se perturba até no trabalho espiritual, né? Às vezes a gente tem tarefas para fazer e às vezes até por uma questão assim de falta de autoconfiança, de achar que a gente tem que dar conta de muita coisa, a gente não confia, né? Não confia que ali a gente dá a nossa parte, mas também tem a espiritualidade por trás. Né? E aí a gente perde a perspectiva do self, do espírito, porque fica aprisionado ali nessas dificuldades que são do ego, né? Então a Marta tão preocupada em servir e tal, sendo que a coisa mais importante era usufruir daquele momento, né? Maravilhoso, né? De Jesus ali disponível, ensinando. Então acho que também essa passagem reflete muito a nossa realidade, assim. A gente se ocupa de coisas, como tu estava dizendo, né, Guadalupe, que às vezes não são importantes e a gente vai perdendo, às vezes, a perspectiva daquilo que realmente, né, tem valor e que a gente mereceria, sim, a gente estar sereno ali para poder usufruir. E essa questão pode-se dizer assim, da forma e do conteúdo e se perder nisso, me lembra também, eu sempre lembro do Voltaire, do irmão Jacó, o quanto às vezes a gente também se perde nessa dinâmica de um fazer inconsciente, a gente faz com a melhor das boas intenções, né? Mas sem perceber que mesmo estando dentro de um ambiente espiritual, né? Não necessariamente espírita, mas voltado para essas questões ligadas à alma, a gente às vezes não tem o cuidado de se perceber ali e fica muito para fora. Né? Então, de novo, volto assim a essa questão que Joana traz e que realmente acho muito importante do caminho do meio, desse equilíbrio e de saber, como o Gelson trouxe, que o que chega para nós, chega para que a gente se experimente enquanto um ser espiritual. Então, na verdade, é como é que eu vou viver aquela experiência, aquele fato que está chegando ali, e a partir daí me desenvolver. Né? Por que desesperar? Se a gente aprende, sabe, entende que tudo acontece para o nosso melhor, que Deus é puro amor, então a gente precisa realmente, esse momento, né, tão grave, mas tão bonito, viver o evangelho, viver o que a gente aprendeu e viver a realidade espiritual aqui na Terra. O que significa viver na Terra, com as questões da Terra, mas se percebendo como um espírito imortal, porque aí como
que nós vamos perder a serenidade, né? E claro que falar é fácil e no dia a dia a gente sabe que é mais difícil, mas é para isso que a gente está aqui, é isso que nós pedimos. Então, a gente tem que aproveitar, se agarrar nessa chance, mas não com essa ansiedade, né? Justamente com a confiança, se agarrar no sentido de escolher sempre o melhor, ser responsável, ser confiante, e não em uma voracidade de querer fazer algo que às vezes não é do nosso tamanho também, né? Dentro dessa questão aí que tu está falando, né, Guadalupe, entra então, de um lado, essa falta de confiança, né, que a Malu colocou, até no trabalho espiritual, e entra também isso que está colocando o personalismo de cada um de nós, que a Júlia vai colocar justamente isso, né, que muitas vezes o que está em jogo e que nos gera aflição e falta de serenidade são as fantasias que a gente está mobilizado, de querer ser importante, de fazer uma performance especial, de ser um cara, né, que reconhecido, e a gente põe uma carga maior do que deveria. Então, porque ela vai dizer que quando a gente consegue a serenidade, a gente consegue também ficar mais perto da felicidade. Então, a felicidade é a prima irmã da serenidade, porque justamente vai abrindo mão das fantasias do ego, né? Do apego, das fantasias de ser amado, das ilusões do desejo, como ela coloca aqui, né? E pode manter essa harmonia em qualquer situação, porque a situação vale pelo que ela é, né? E não pelo que a gente está projetando em cima dela, né? E aí a gente tem que entender que nós não somos itens sem mundo no interior do próprio mundo, né? Nós somos locais onde o mundo, na verdade, vai se revelar. E se você revela, justamente é a vontade de Deus, né? Porque, retomando aquela proposta tua, né, da Guadalupe, do serviço suave, né? Da responsabilidade, do compromisso que nós temos, né? Então, nós somos essencialmente dotados de mundo, né? Enquanto esse caminho que vai se revelando, ou seja, seres no mundo e não seres do mundo, né? Então, o nosso ser é como uma abertura, né, desse caminho que se revela, onde nós podemos servir ao que é maior. Para servir o que é maior, a gente tem que apagar realmente daí os meus anseios pequenos, mas vorazes do eu, né? E confiar que a vida basta, e que tudo que eu preciso está aqui, né? Ao meu dispor, né? Mas a gente hoje quer sempre mais, hoje não está contente, ou a gente tem medo, como a Marcia falou, a gente não confia, desde todas essas complicações, né, que envolvem e que nos gera essa inquietação interna. Por isso que a Joana vai falar que essa quietude não é externa, né? E não é também indiferença, mas é uma plenitude destituída de ansiedade ou de receio, né? Então, receio e ansiedade como inimigas, né? A pressa, a insegurança, tudo são elementos que ela diz que atrapalham esse estado de harmonia e serenidade tão importante para nossas vidas. Eu acho isso bem importante, assim, né, Gels, que ela vai dizer, né, que serenidade não é indiferença, né, não é ficar à parte, até porque a indiferença, a Joana de Anjos vai falar em outro momento, ela vai dizer que ela pode ser terrível, né, porque a indiferença vai nos desconectar dos sentimentos, pode ser uma forma, inclusive, patológica de comportamento, eu não quero me envolver com nada, eu não, né, então, isso não tem a ver com serenidade, né, isso seria até um mecanismo de fuga, né, a serenidade não é fuga, ela tem a ver com essa completa confiança, né, de estar presente sem estar perturbado, né? E por isso que ela apresenta ali depois a figura dos mártires, né? Mas voltando um pouquinho que tu estava dizendo, Gelson, eu também fiquei muito com essa frase dela, né? Que a serenidade é o estado de anuência entre o dever e o direito, que se harmonizam a benefício do indivíduo. Que eu acho que era isso que ela traduz, né? Isso que você estava dizendo ali, né? Da gente tem a ver com responsabilidade, porque tem a ver
qual é o meu lugar aqui, como é que eu estou disponível para que as coisas aconteçam também através de mim, e aí eu também tenho o direito de usufruir, de ser feliz, de confiar nos processos da vida, né? Pensando que isso implica uma profunda conexão, então, com o nosso ser espiritual, né? Com a nossa instância, com o nosso self, com aspectos sagrados da nossa existência. Porque muitas das perturbações, elas vão vir desses personalismos ali que tem a ver com essa visão mais limitada do ego, né? E não dessa profunda conexão, onde eu tenho responsabilidade, mas isso não é um peso, porque eu me coloco a serviço de algo maior e aceito esse lugar que me cabe aqui, né? E por isso eu também tenho direitos, né? Porque eu sou filha de Deus e sou amada por Ele. Tem também essa questão dos ritmos da natureza e do ritmo da vida, como foi trazido, e da gente aprender, né, que tem esse tempo. Porque eu volto à questão da nossa pressa, então a própria natureza, a vida como uma grande escola, e a própria natureza nos ensinando que existem esses ciclos, né, de morte e renascimento, de servir, de cooperar, e que a gente se espelhe nisso e se perceba como parte da natureza, e a partir daí entenda que nós também temos nossos ciclos, e que a própria Terra, a própria, né, vivência espiritual também. Porque daí volto para as questões de ego, né, de um ego mais infantil, que a gente tenta trazer a consciência, que quer do seu jeito, né, se não for do seu jeito, não serve. Né, e aí isso também é algo que a gente tem que ter muito claro, para que a gente consiga se trabalhar. Né? Deus não erra, e a natureza está aí para nos mostrar, né, esses ciclos de criação e destruição. Então, que a gente se perceba, como traz o Jung, como algumas vezes a gente, né, o ego como essa instância muito importante, mas que serve a um ser maior, que somos nós também, e que é a própria contribuição na obra do Criador. E eu me lembrei, né, como a gente também é dotado e às vezes não confia, né, de criatividade para a gente lidar com as situações difíceis, com os conflitos, né? Ele vai dizer que a criatividade é um instinto, então por que a gente se perturba tanto diante de situações se nós temos também a capacidade de encontrar soluções para isso, né? Porque nós somos seres criativos, né? E muitas vezes não confiamos nessa habilidade, nessa capacidade natural que a gente tem, né? Então a gente se perturba às vezes e não reconhece que, poxa, às vezes, né, se estiver tranquilo, sereno, sair desse estado de perturbação, a gente às vezes encontra soluções que antes não eram possíveis de serem vistas, mas elas estavam ali. Então, acho isso que estava falando me remeteu a esse aspecto nosso, da nossa natureza também, né? Que se a gente respira, tanto que quando a gente está muito nervoso e perturbado, quando a gente diz, respira, né? Dá uma respirada, aquilo já toma um outro ritmo, como estava dizendo, né, Guadalupe? E aí, nesse ritmo mais tranquilo, eu posso acionar também potências que estão dentro de mim para encontrar soluções, para ver como é que eu vou enfrentar, para me conectar com essa confiança, essa fé. Com certeza, isso é importante, né? E uma questão que eu fiquei pensando a partir disso que está sendo falado, né? É algo que a Joana, ela, a todo momento, ela vem trazendo na obra dela, de várias formas, que é a tomada de consciência, né? Ou seja, a lucidez do espírito. Então, ela vai dizer assim, age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não cair em conflito, perdendo a serenidade. Então é como se realmente tivesse essa pedra angular dentro da gente, como potencial da serenidade. Então, se eu conseguir manter a compreensão da minha realidade espiritual, de quem eu sou como espírito, do que é essencial, eu consigo me apoiar, né, nessa pedra enquanto potencial e criar essa sustentação interna que é justamente a serenidade, e aí não me perder
nas dificuldades da vida, porque a vida vai nos desafiar, porque isso é necessário, né? É necessário ter, de repente, coisas básicas, né? E pequenas, né? De repente, uma frustração dentro de um projeto que eu tinha, né? Ou até coisas mais graves do ponto de vista da experiência egóica, como uma perda de um filho, ou uma situação drástica que a vida limita a gente diante de uma situação que a gente não esperava, e assim por diante. Então, como nos manter em paz nesses momentos? Como não perder a serenidade diante de momentos que realmente a tempestade vem e balança as estruturas, né? Faz que as árvores se curvam, a gente é curvado diante da vida, né? E como se manter firmes, mesmo que lá tudo à nossa volta é instabilidade, é um momento que a gente não consegue enxergar o que vem depois, né? É um momento, então, que a gente está nesse processo de impossibilidade de ter uma segurança em relação ao que por vir. Mas tem, de uma certa maneira, né? Nesse processo que estou trazendo, seja do caminho do meio, seja dos processos da confiança, né? De poder realmente saber que existe, de um lado, o amor do Pai, né, que nos sustenta, e, acima de tudo, né, a certeza que nós também temos recursos dentro de nós. Né? Então, eu vejo assim, quanto realmente essa certeza lúcida do caminho espiritual, do amor, dos valores, do próprio processo de se amar, né? E reconhecer o nosso valor, né? Daquilo que Joana diz assim, da confiança no que sabe, no que se sabe, e se faz e se é. Né? 3 aspectos. Confiança no que se sabe, na compreensão da realidade espiritual, no que se faz, né? Sabendo que a gente faz de uma maneira correta, dentro das possibilidades da gente, naquilo que cada um é, né? Nem mais nem menos. É a minha medida, né? Então eu posso ficar em paz. Não preciso me culpar nem me cobrar, né? Porque eu estou fazendo de maneira honesta, verdadeira, comprometida, compreendendo a realidade, compreendendo o contexto, e aí poder me manter firme mesmo nos momentos mais difíceis que a vida me apresenta. Daí ela fala na âncora, né, que é uma âncora de segurança, mas tu usaste essa imagem da tempestade ali, né, dos ventos, e onde é que a gente se ancora? Isso também é uma questão, porque, e aí que eu vejo como é importante esses momentos que a Guadalupe estava dizendo de conexão, né, de oração, de meditação, de contemplação, de contato com essa instância mais sagrada, mais sutil, mais delicada, porque ali a gente busca forças também. Né? E muitas vezes nós somos perturbados porque a gente é arrastado pelo ambiente que a gente está, né? Por momentos que a gente está vivendo de muita perturbação. Então, se eu não estou bem ancorado na minha fé, se eu não estou ancorado, né, no meu centro, eu também posso ser arrastado por isso. E aí eu me lembrei de uma frase lindíssima do Leon Denis, que ele diz que Deus nos fala no santuário do nosso ser, no silêncio, mas só quando esses ruídos da vida material se calam. Aí, então, a grande voz pode ser ouvida. Então, como é importante também a gente ter esses momentos de busca de tranquilidade, né, para a gente poder ter um lugar onde ancorar mesmo, né? Porque as tempestades vão vir, elas estão vindo o tempo todo, né? E se eu não tiver ali, eu posso me desesperar, né? Sem não encontrar recurso, né, para lidar com aquilo. Para mim, esse é um ponto importante que vocês estão tocando. Por um lado, porque quando chegar esses momentos, é preciso que a gente use da vontade e da confiança, né? Para conseguir se impulsionar, então, para esse local onde nós sabemos que existe, mas às vezes é difícil de se colocar.
E outro é essa questão de que a gente não pode ter essa ingenuidade de achar que nós não vamos passar por intempéries nessa vida, né? Nós vamos, e o que vai acontecer, como a gente sempre fala, acontece justamente para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga reparar, para que a gente consiga se reconhecer, para que a gente não fique, né, pedra parada, pedra rolando não cria limo, né, água parada não cria limo, mas que a gente não tenha essa ingenuidade, que a gente entenda que existe uma dinâmica mais complexa por trás disso que a Joana está nos trazendo. Então, volto, né, como que nós vamos nos comportar nesse momento, né? Como que a gente vai se posicionar, porque achar que é só ler, e não é pouco, né? Só ler, orar e vigiar, e a vida vai passar, né, como um mar calminho, é uma grande ingenuidade. As questões vão vir justamente porque a gente precisa e consegue, né, passar por elas. Então, que a gente tenha também muito à vista essa certeza de que está tudo certo, né, e que ninguém é mais ou menos amado, de que o que chega é porque é necessário, é para o bem. Não existe injustiça, não existe vítima, não é disso que se está falando quando se fala da obra do amor, se fala de Jesus e do que a gente está fazendo aqui como um todo. Então, acho que isso também é interessante a gente trazer, porque tem pessoas, né, que passam por questões muito difíceis, mas mesmo essas, elas têm essa capacidade. E elas necessitam, de alguma maneira, estar ali, né? A gente não sabe explicar o que tem por trás de questões tão drásticas e tão dolorosas, mas a gente precisa confiar e saber que Deus é puro amor. Então, que tudo que está acontecendo acontece para que a gente se aproxime do entendimento desse amor que nos acolhe. Isso me faz pensar, né, Guadalupe, que também tem uma relação entre serenidade e sabedoria, né? E a sabedoria só vem porque essa pedra, né, ganhou muito lima e ela passou por muitas coisas, né? A sabedoria não vem do nada, a sabedoria é essa capacidade da gente passar por várias experiências e aprendendo com essas experiências e internalizando isso, né? Isso é que vai. Então, eu fiquei pensando, né, nos espíritos de luz, quanta serenidade que eles nos passam, quanta tranquilidade que eles nos passam, a gente não vê eles perturbados, desesperados, porque ali tem sabedoria, né? Então, eu acho interessante essa, que à medida que a gente for exercitando essa serenidade, a gente também vai nos tornando mais sábios perante a vida. É bem interessante essa imagem da sabedoria, né? E juntar também com a questão da suavidade, né? Porque a serenidade realmente é um tipo de suavidade mesmo diante do momento mais complicado. E aí eu lembro de que serenidade, né, vem também da palavra sereno, né, ser sereno, e do sereno da noite, né, que é o simbolismo do orvalho. E é interessante que na alquimia, o orvalho representa a graça divina, né? Que é a água da sabedoria, justamente a água da sabedoria, porque o sereno é algo que está ali, uma umidade que vai caindo devagarinho, a gente não percebe, né? E ela vai dando vida, né? Tanto é que na alquimia chama de o suco da vida, né? Então é a umidade que sustenta a vida, o sereno. Então tem uma vida que é sustentada por essa umidade invisível do amor divino, né? Que cai de maneira suave, envolvendo todos nós, sustentando nossa vida e dando a sabedoria, até as intuições que a gente recebe para enfrentar a vida, né, no momento difícil, né? Então, é como uma graça divina que é a própria sabedoria divina, essa umidade reanima, né, e pacifica, né, a nossa vida, que no processo alquímico tem a ver com essa passagem das fases de transformação da matéria, né, simbolizado pelo ouro, aonde há putrefação, né? Aqui aí tem essa solúcio, que
que é dissolver, né, aquilo que não é puro, para que a essência possa permanecer e se revelar aos poucos na vida da gente, né? Então, esse orvalho, a gente pode dizer, da sabedoria divina, ela, de uma certa maneira, é uma forma de ter certeza que o amor do Pai, a vida, a sabedoria divina está sempre nos respondendo às nossas questões, fornecendo elementos necessários para para nossa nossas dúvidas, nossos embates e assim por diante, né? Então essa umidade que é do orvalho, ele reanima a vida. E na experiência da putrefácio, é como se eu tivesse um corpo morto, né? E vazio, e de uma certa maneira, aos pouquinhos, a vida vai brotando novamente, né? De uma certa forma. Né? Então, a gente se manter sereno, mesmo no momento que tudo parece morto, vazio, sem nenhum tipo de solução, como ela conta aqui nesses momentos, né, do John Hus, que é uma encarnação do Kardec, né, e ele vai ser queimado na fogueira, mas mesmo que parece que está tudo acabando, a luta dele, o próprio corpo que vai sendo destruído, mas ele segue tranquilo, sereno, né, recebendo esse abraço espiritual, né, da sabedoria divina que sustenta na confiança dele, né, que o corpo dele não vai poder ser aniquilado e que a verdade que ele trouxe também não vai ser desmanchada, né, que está ali e vai se manter de uma maneira apesar do desencarne dele. Então, eu acho muito bonita essa imagem do orvalho como esse símbolo, né, desse sereno, dessa algo leve, mas profundo e penetrante, que dissolve as nossas ilusões e fertiliza a nossa alma em favor da nossa caminhada evolutiva. E quando traz ali Jean Hus, né, e os mártires e a serenidade que o ideal lhes deu, também me lembro um tanto dessa questão da necessidade da gente buscar o sentido, né, dessa busca do sentido que o Jung tanto fala, porque aqui a gente fala de mártires e a serenidade do ideal, mas e nós, né? O que a gente está entendendo, o que nós estamos entendendo, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido, o que me move, quais são meus valores, onde que está, né, o meu tesouro. Então, isso também, quando a gente entende, né, como se fala que Deus está servindo, onde é que está colocando nossas moedinhas, isso também nos aproxima de experienciar essa vivência em serenidade. Porque se a gente vai colocando os nossos ideais em questões só líquidas, passageiras, nós vamos nos perdendo dessa possibilidade que a gente tem de justamente conseguir viver uma vida com sentido. Né? Os mártires nos trazem esses grandes exemplos, mas que servem justamente para que a gente se olhe e perceba, sim, tem que viver na Terra, né? A individuação, ela não separa ninguém do mundo, é para que a gente precisa aprender a viver no mundo sem se identificar com ele, mas onde estão nossos valores? Onde está o sentido da nossa vida? Qual é o nosso ideal? Porque quando a gente daí vai se conectando com isso, olha que lindo que ela fala dos mártires, como foi trazido, né, Gelson? Os mártires conheceram a serenidade que o ideal lhes deu, e nós, né? Qual é o sentido? Então, isso também acho que nos ajuda muito a certeza, né? Com certeza, Guadalupe, porque uma vida sem sentido, ela é uma vida vazia, né? E sem sustentação, né? Porque ninguém vive sem um significado. E, de uma certa maneira, quando a Malu está falando, a Malu caiu agora, né? Não está com a gente, não sei se ela vai conseguir voltar, né? Mas a internet tem disso. Ela está avisando que está sem luz aqui, então, infelizmente,
ela vai conseguir voltar. Mas, de uma certa maneira, quando a Marluce colocava a questão da que a serenidade não é indiferença, eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando do sentido, né? Porque uma vida de sentido não pode ser indiferente, né? É o sentido que dá esse ideal, né? Que fertiliza. Então, eu junto esse significado de sentido com essa imagem do orvalho da sabedoria divina, né? Ou seja, há um sentido que nos move, sustentado pela sabedoria divina, né? E que a gente sente se conectar com esse sentido maior, não do ego, mas do self, né? Da nossa essência espiritual, e perceber esse chamado, né? Porque todos nós temos esse chamado. E todas essas peças do quebra-cabeça, né, que Joana está colocando aqui, assim, né, vai fazendo sentido, vai se fechando e criando um mosaico bonito, né? A tarefa do dever cumprido aqui no início, né, que ela coloca aqui, né? Entre a anuência e o dever e o direito, né? Esse equilíbrio entre o direito e o dever, esse caminho do meio que tu colocava, né, em Guadalupe. Então, tudo isso vai sendo costurado justamente por essa sensibilidade de alma que está conectado com essa confiança e esse sentido que sustenta a nossa vida, né? E que faz com que a gente possa daí ter essa capacidade de nos manter sereno e firmes diante do movimento da vida, sem se perder de nós mesmos. Se a gente está centrado em nós, né, e conectado com essa essência, realmente, né, pode estar lá fora chovendo, ou um dia de sol, ou um dia árido, um dia de tempestade, um dia de neve, mas vai poder se manter, né, na tua proteção, na tua condição, e dialogar com aquela realidade de maneira a não te perturbar por ela. E ela traz também essa questão ali no final, depois de falar da estuda, te ama, te elegendo melhor, que não recuarás, né? E ela traz essa questão do erro, que muitas vezes a mentora também trabalha durante a obra, durante a série psicológica. Se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco, recupera-te e reconquista a serenidade. Né? Então, toda essa questão que às vezes também paralisa muitos de nós, recupera a serenidade, né? Repara e segue em frente. Então, isso também é algo que ela nos chama muito a atenção, porque muitos de nós perdem vida ou vidas, às vezes, nessa paralisia da culpa e do erro. Justamente, né, Guadalupe, porque uma das coisas que mais desestabiliza o nosso mundo interno, perdendo o nosso equilíbrio e serenidade, é o medo e a culpa. Né? E como a vida se renova, isso foi bem trabalhado no capítulo anterior, né? A proposta da vida não é ficar no martírio do erro, né? Na autopunição, que impede a gente de circular energia em favor da vida. Então, o convite da vida, né, é justamente de seguir em frente. Errou, se equivocou, olha, aprende, reflete, né, mas foca, né, no movimento que é justamente o de poder avançar e aproveitar as oportunidades que a vida está trazendo. Porque se a gente ficar preso no passado, pela culpa, nós não vamos mudar o passado, e estamos perdendo a nova oportunidade que está surgindo, ou seja, né? É um duplo equívoco, porque o que passou já passou, e a gente não tem como mudar, e a gente não aproveita a chance de aprender, se renovar com o que a vida está nos apresentando. Então, isso é uma negação da vida. Né? E muitas vezes as pessoas ficam até se alimentando, né, desse lugar, como uma forma de negação da própria vida e que para mim é uma desculpa de não se responsabilizar, de não se comprometer consigo e com esse processo de crescimento. Né? Então,
realmente é bem importante essa questão que tu traz aqui, que tu reforça na benfeitora, de tu se recompor, né? De não se deixar levar por esse movimento dos erros, das situações que não deram certo, e poder realmente retomar o teu equilíbrio, a tua serenidade, para poder não impedir o avanço do teu crescimento espiritual, né? E o erro, ele ajuda, né? Quando me parece que uma das coisas que se pode ver, ele ajuda a aprender a não julgar, a aprender a acolher e aprender a propagar a serenidade para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa que às vezes está em um lugar que quem errou já passou, né? Então, essa própria dinâmica de aprender e reparar, ela também vai trazendo a serenidade para o ser e para o universo nessa questão da interligação que nós temos. Então, acho muito bonito, porque quando a gente consegue sair dessa paralisia, acaba contribuindo também com outras pessoas e com o todo. E, de uma certa maneira, de outro lado, a serenidade é uma habilidade também de lidar com as coisas, né? Porque mesmo que eu tenha conteúdos negativos, né? Porque eu vou carregar dentro de mim coisas ainda não trabalhadas. Eu tenho que ter a serenidade de lidar com elas. Então, se eu tenho um conteúdo venenoso, né? E esse veneno ele pode afetar a vida dos outros, né? Então, se eu tenho a serenidade, eu vou ter a habilidade de poder condicionar esse veneno de uma maneira que ele não vaze, né? Que ele não atrapalhe. Agora, se eu não tenho serenidade, e aí eu vou me sobressaltar ou me preocupar de uma maneira equivocada, ou gerar ansiedade por receios, como a Jana coloca, ou pressa, ou insegurança, então aquilo que poderia ser algo que poderia me ocupar de maneira adequada pode se tornar realmente um desastre e aquele veneno se espalhar, porque eu não tive a habilidade, né, de me relacionar e cuidar dele de maneira adequada. Então, a serenidade dá essa habilidade, nos instrumentaliza, né, pela confiança, pela lucidez, pela atitude responsável de poder justamente lidar com os elementos que ainda afetam a minha vida e que eu carrego com o traço, né, de aspectos negativos, da qual todos nós carregamos, porque estamos ainda nesse crescimento e somos ainda imperfeitos. Né? Sim. Mais alguma questão, Guadalupe, que queira trazer, né? Não, quando a gente for encerrar, eu separei uma frase do Vida Plena que eu queria trazer. Daí, pode trazer. Se no capítulo 29, Decisão de Plenitude. Eu achei bonito, assim, como uma esperança, as palavras da mentora. Porque à noite não te queixes da escuridão, antes procura as estrelas que brilham acima da tua cabeça. Se olhas para baixo, verás desafios, mas se ergues olhar para o alto, encontrarás diamantes luminescentes. Aí ela segue mais adiante. A cada conquista agradece a Deus. Vencerás e serás livre no amor, quando venceres a tua própria escravidão e conseguires amar sem restrições. Achei bem bonito. Lindo isso, né? E aí isso nos faz lembrar que realmente a serenidade é um tipo de sabedoria que resulta dessa compreensão, né, desse conhecimento e desse amor, né, dessa consciência amorosa do Pai. Então, me parece que tem aí, nesse relato que tu leste, muito desses dois elementos, né, nos brindar, né, com esse horizonte de confiança e esperança que a serenidade, então, vai nos presenteando, né, nos oferecendo enquanto conquista também nossa parte. E eu fico com a frase inicial lá de Joana, que ela diz: lúcido, avanço passo a passo, na conquista da consciência
e harmonizo-me, integrando-me no conjunto da obra de Deus. Para que a gente possa reconhecer, né, como a gente está integrado na obra divina, e vamos, então, de maneira lúcida, avançando, integrado nesse todo que nos acolhe e nos sustenta em misericórdia, em amor, em sabedoria, reconhecendo que não tem razão para temer. Por que temer, né? Então, vamos poder manter nossa serenidade e confiar que recurso dentro e fora existe para qualquer situação que a vida nos apresente. A gente agradece, então, a Guadalupe, a Marluce, né? E convidar todos a continuar nosso estudo no próximo item, Encontro com a Realidade. Esse estudo maravilhoso do livro Momento de Saúde. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, nos intua, nos ilumine em favor dessa caminhada de plenitude, de autodescoberta que a benfeitora nos oferece nas suas obras psicológicas. Abraço a todos.